Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, um giro por 2025. Câmara Legislativa fecha o ano com 333 projetos aprovados. Como esse período ficará registrado na memória? Planejamento urbano, preservação ambiental, inclusão social, fiscalização do dinheiro público. Uma retrospectiva dos principais fatos do ano na CLDF. Confira os resultados do trabalho da Câmara Legislativa e os avanços promovidos nas mais diversas áreas. Como resumir um ano inteiro de trabalhos da Câmara Legislativa em um único programa de TV? Para contar essa história, os números são aliados valiosos. Eles nos dizem que, ao longo de 2025, a Câmara Legislativa concluiu a análise de 333 proposições, aprovando 188 projetos de lei, 112 projetos de decreto legislativo, 22 projetos de lei complementar e 11 projetos de resolução. A análise dessas matérias se distribuiu por 111 sessões ordinárias e 39 sessões extraordinárias. Na prática, o plenário aprovou, em média, mais de 2 proposições por dia de trabalho em 2025. Mas sozinhos, os números não são capazes de medir o impacto real do trabalho da CLDF. Para entender a dimensão das entregas produzidas aqui, é preciso analisar a importância das decisões tomadas neste plenário em 2025. A partir desta análise, podemos dizer que o ano de 2025 será lembrado pelas conquistas na área do planejamento urbano, com destaque para a aguardada revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF. Também não serão esquecidos os esforços da CPI do Rio Melchior para investigar as causas da degradação ambiental do rio e para apontar soluções para recuperar suas águas e prevenir novos danos. 2025 também entrará para a história pelo empenho dos parlamentares na aprovação de matérias voltadas à inclusão social, garantindo direitos para a população mais necessitada. Mas a Câmara Legislativa não é somente uma fábrica de leis, e 2025 é prova disso. O ano também ficará marcado pela atuação fiscalizatória da CLDF em questões vitais para a sociedade. E para deixar 2025 definitivamente registrado na memória, o Giro Distrital preparou uma retrospectiva destacando as entregas da Câmara Legislativa em cada um desses temas. São reportagens que ajudam a entender por que a CLDF é hoje sinônimo de atuação e de transparência. A CPI do Rio Melchior realizou sua última reunião no dia 15 de dezembro para votar o relatório final das investigações. Com mais de 1.000 páginas, o documento precisou ser resumido pelo relator, deputado Yolando, em apresentação no plenário. O texto descreve as principais fontes de poluição, os impactos ambientais e recomenda a revisão do enquadramento do rio do nível 4 para o nível 3 de poluição, permitindo assim um uso mais controlado e favorável à preservação das águas. Criada no início deste ano para apurar as causas e os responsáveis pela contaminação de um dos rios mais importantes do DF, a CPI passou 8 meses ouvindo autoridades e promovendo visitas técnicas à região afetada, que inclui áreas de Ceilândia, Samambaia e Sol Nascente. Ao final, o relatório foi aprovado de forma unânime pelos 5 membros da CPI.
Eu acredito que a gente entregou um trabalho de excelência. Lembrando sempre que a CPI, essa CPI do Rio Melchior, é a primeira CPI que fala a respeito de sustentabilidade e meio ambiente no Distrito Federal. Então é um marco não só por ser a primeira CPI, mas um marco de transformação. A recomendação, o relatório está muito substancioso, com informações muito técnicas e que a gente possa fazer Brasília mudar. Uma das recomendações que é o primeiro passo é a mudança imediata da classificação do Rio 4 para o Rio 3. Nós queremos ainda chegar no Rio 2, na classificação 2, mas essa mudança de classificação vai mudar muito a história do Rio Melchior. A CPI identificou um conjunto de fatores que, somados, agravam a degradação do rio. O relatório aponta falhas na operação de fontes poluidoras associadas ao saneamento ambiental e à atividade industrial, além de deficiências no monitoramento e nos processos de outorga, bem como falhas na fiscalização e no licenciamento ambiental. Precisa ser feita uma política pública de contribuição envolvendo a sociedade, envolvendo a divisão dos lixos, do resíduo sólido, do dejeto, entre outras coisas. Precisa ser trabalhado junto com a população. O governo apresentando uma política para a sociedade e a sociedade cumprindo aquilo que é necessário, porque nós não teremos um mundo melhor. Durante a discussão do relatório, o deputado Gabriel Magno apresentou o requerimento assinado por ele e pela presidente da CPI, deputada Paula Belmonte, com recomendações adicionais e proposta de indiciamento das empresas públicas e da iniciativa privada. As recomendações extras foram aprovadas, mas os pedidos de indiciamento não receberam o aval da maioria dos deputados. Infelizmente, a CPI entendeu que não deveria indiciar. Então, para nós ficou faltando, a conclusão óbvia, natural, de identificar aqueles que são responsáveis pela poluição, que podem agora evitar esse processo, também responderem pelaquilo que fizeram de errado. No caso, o instrumento que a CPI poderia usar era o indiciamento. A gente chegou a propor e, infelizmente, a CPI não aprovou. Mas eu acho que o saldo é um saldo importante, positivo. Acho que a Câmara Legislativa também mostra para a cidade que é fundamental pensar desenvolvimento econômico com desenvolvimento ambiental. 22 pessoas foram ouvidas na CPI, entre especialistas, gestores públicos e iniciativa privada. Os parlamentares aprovaram mais de 70 requerimentos, incluindo pedidos de informação, oitivas e ações de fiscalização. Uma das primeiras frentes da investigação revelou que o rio sofre com a degradação desde a década de 1980. Durante a CPI, os deputados realizaram vistorias no aterro sanitário de Brasília e em estações de tratamento de esgoto. Os parlamentares também sobrevoaram o rio e visitaram empreendimentos agroindustriais próximos à bacia do Melchior para avaliar o impacto desses negócios nas condições ambientais da região. A CPI esteve ainda na comunidade da Cerâmica, no Sol Nascente, onde moradores relataram problemas de saúde decorrentes da contaminação das águas. Posteriormente, os deputados visitaram a Escola Classe Guariroba, em Samambaia, que corria o risco de fechar as portas para dar lugar à construção de uma termoelétrica na área. O IBAMA negou a licença ambiental para a usina e a decisão foi celebrada pelos parlamentares da CPI, que já haviam se posicionado contra o empreendimento. Nós conseguimos algumas vitórias ao longo da CPI. Uma delas, que eu acho muito significativa, é a não derrubada da escola da Guariroba, que atende centenas de crianças, a não instalação da termoelétrica e, mais do que importante, a gente está trazendo para o parlamento uma discussão tão importante para todos nós, que são os recursos hídricos. O Rio Melchior é um rio escondidinho, numa área extremamente grande, que precisa muito de política pública, Ceilândia, e nós não podemos aceitar a margem do Rio Melchior, que ali é importante, é o nascedouro do Rio Melchior, que nós tivemos, inclusive lá conhecendo. Nós não podemos aceitar que seja um rio de sacrifício ambiental. Para os ambientalistas, mesmo com o encerramento da investigação legislativa, o desafio de preservar o rio continua. A luta continua, nós sabemos da importância da CPI, ela trouxe, além das visitas técnicas, teve os cientistas que vieram aqui, mostraram seus trabalhos,
mostraram a realidade do Rio. E agora o que nós vamos fazer? Acompanhar e cobrar essas responsabilidades, né, que foram colocadas aí no relatório final. No início de 2025, a Câmara Legislativa prometeu e no dia 25 de novembro do mesmo ano, cumpriu. Aprovou com ampla maioria um novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. Os termos do artigo 208 do Regimento Interno declara aprovada a redação final. A aprovação ocorreu 16 anos após a última versão do PDOT, abrindo um novo capítulo na história do DF, já que o Plano Diretor é a lei mais importante do ordenamento territorial, que define os rumos do crescimento urbano e sustentável pelos próximos 10 anos. A Câmara fecha aí, né, o ano, né, com vitórias, né, e conquistas extremamente expressivas. Votamos recentemente, né, o PDOT, garantindo o desenvolvimento da nossa cidade com muita transparência, com muita responsabilidade. O Estado devia isso para a população, então pagou agora e pagou de uma forma que eu não tenho dúvida nenhuma, deixa um legado importante no desenvolvimento, na geração de emprego, na regularização da nossa cidade. É uma vergonha a capital da República ter quase 50% da sua situação ainda em condição de clandestinidade, e a gente avança para isso, fazendo o que não foi feito no passado e agora no presente e para o futuro a gente tem muita coisa para entregar. Mas, para chegar até esse momento histórico para o Distrito Federal, o caminho foi bem longo. Em vigência desde 2009, o PDOT estava bastante desatualizado. Há pelo menos 6 anos, o governo do Distrito Federal deu início à construção de um novo texto. Além das discussões técnicas, foram realizados 86 eventos públicos que contaram com a participação da sociedade, com mais de 12 mil contribuições presenciais e quase 5 mil sugestões apresentadas digitalmente, totalizando mais de 17 mil sugestões da população. Em agosto de 2025, o projeto recebeu o sinal verde do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano e chegou à Câmara Legislativa. A Casa logo organizou um calendário especial para discutir o projeto, com previsão de votação em plenário para o final de novembro. A partir daí, o PDOT tramitou em 4 comissões permanentes e foi debatido em audiências públicas e comissões gerais. O texto recebeu 683 emendas, visando contemplar as expectativas da população. Protocolamos alguns documentos falando de regiões importantes, como Ponte Alta, como Núcleo Rural Casa Grande, como 26 de setembro, como São Sebastião, como Sol Nascente, como Riacho Fundos, novas áreas que a gente está entendendo que estão sendo incluídas, mas ainda há algumas situações que trazem para a gente alguma insegurança. A gente sabe dos gargalos, mas sabemos também da importância desse projeto. E o que a gente tem tentado aqui é fazer com que vocês sejam ouvidos, mas que a gente não perca mais tempo, que a gente não deixe de votar num projeto tão importante como esse, que inclusive já está atrasado. No dia 25 de novembro de 2025, o texto recebeu o aval das comissões de Assuntos Fundiários, de Constituição e Justiça, de Economia, Orçamento e Finanças e de Meio Ambiente. Mais de 200 emendas foram acatadas. E, finalmente, no mesmo dia, a proposta foi aprovada em 2 turnos pelo plenário, fechando o ciclo deste PDOT, que vai orientar o planejamento da cidade pelos próximos 10 anos. O novo PDOT projeta um crescimento de 5% para a área urbana do Distrito Federal na próxima década. Mas, mais do que dizer para onde a cidade pode crescer, o plano traz regras específicas sobre a regularização fundiária, habitação popular, preservação do meio ambiente e também sobre o combate à ocupação irregular. Que é a visão aérea do que é rural, do que é urbano, do que está em expansão, do que é a questão de área de interesse social.
eu creio que fecha com chave de ouro depois das aprovações da LUOS, da Lei de Uso e Ocupação do Solo, do PPCUB, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo da área tombada, e agora a visão aérea, que é o PDOT, que desde 2009 ele não era revisado, então isso vai dar uma segurança maior para a cidade. 2026 vai ter início já com ferramentas para tentar solucionar antigos problemas do Distrito Federal. É o primeiro passo para a regularização fundiária e para o combate da grilagem, beneficiando as famílias envolvidas, a economia da cidade e a sociedade como um todo. Eu acho que o mais importante do ponto de vista urbanístico é a atualização. Nós sabemos que o território é dinâmico, né? As pessoas vão vindo e saindo daqui, então o tipo de ocupação muda, o tipo de necessidade muda. O que a gente fez foi exatamente esse diagnóstico para entregar à população uma legislação que melhor atenda, né? Uma legislação de 16 anos de vigência naturalmente está completamente defasada. Então o que a gente faz é trazer essa legislação para a realidade e tentar entregar à população o que é necessário para ter mais dignidade, principalmente. Você sabe quais são as funções do Poder Legislativo? Eu acompanho sempre, né? E a função deles é fazer leis que beneficiem a gente, né? Bom, o Poder Legislativo, ele é responsável pela criação de leis, ou então não diria nem manutenção, mas alguma regulamentação. É basicamente, no geral, a criação da lei. É executar as leis que não estão sendo executadas de forma correta. A função do Poder Legislativo hoje é de criar leis que beneficiem o povo, né, que olhem principalmente para os mais necessitados, os mais pobres desse país, que precisam de um olhar do Legislativo com uma lupa maior. Quando se fala em legislativo, muita gente pensa logo em leis, e está certo. Legislar, como propor, discutir e votar normas, é uma das principais funções do parlamento, mas não é a única. Tão importante quanto fazer leis é fiscalizar o executivo, ou seja, acompanhar de perto como o governo atua e como os recursos públicos são aplicados. No caso da Câmara Legislativa do Distrito Federal, essa missão fiscalizatória está expressa no regimento interno da Casa e na Lei Orgânica do DF. É dever do Legislativo fiscalizar, cobrar explicações e garantir transparência na gestão pública. Essa fiscalização pode ser feita tanto pelos deputados individualmente, como pelas comissões da Casa. Neste ano, 2025, a Comissão de Saúde, por exemplo, acompanhou de perto os trabalhos da Secretaria de Saúde do DF e do IGES, entidade privada responsável pela gestão de algumas unidades de saúde do DF. Quando a gente faz essa fiscalização, algumas a gente tem conseguido resolver, inclusive com a atuação da comissão, a gente consegue ter até de maneira propositiva, algumas demandas atendidas momentaneamente. Vou dar um exemplo. A gente tem muitos problemas, inclusive, que a gente tem feito pela Comissão de Saúde, recomendações que não têm, às vezes, impacto orçamentário direto, mas também podem ser tratadas de maneira a refletir lá na frente por processo de trabalho. Isso acaba melhorando o que a gente consegue fazer, que é minimizar o problema na saúde que nós temos, que passa prioritariamente pelo orçamento. O orçamento, a gente não tem como definir orçamento, é o executivo que define, mas eu acho que mostrar para a população que esse projeto do governo passa pela priorização do orçamento, é uma decisão política, tem sido aqui a nossa defesa. Poderia estar melhor a saúde? Poderia. A saúde tem jeito? Tem jeito. Mas essa discussão passa pelo orçamento. Só neste ano, a comissão realizou 3 reuniões específicas para analisar a prestação de conta do IGES e promoveu uma sabatina para a escolha de um novo dirigente. Também foram realizados outros 3 encontros dedicados à fiscalização das ações da Secretaria de Saúde. Além das comissões, a Câmara conta com outros instrumentos de fiscalização, como as procuradorias temáticas. A Procuradoria da Mulher e a Procuradoria do Idoso, por exemplo, lançaram neste ano 2 observatórios voltados ao levantamento de dados e ao acompanhamento das políticas públicas destinadas a esses 2 grupos. Um dos órgãos da Casa que auxilia na função de fiscalização e produz os observatórios é a CONOFIS, Consultoria Técnico Legislativa de Fiscalização e Controle. A gente começa buscando os dados, né? O demandante ele solicita para a gente
como ele vai querer esse observatório, quais dados ele vai querer. Então a gente vai atrás das fontes de dados primeiro. Então tem observatórios que a gente tem várias fontes. A gente vai buscar essas fontes, vai tratar esses dados e a partir do tratamento desses dados a gente vai começar a construir de fato os painéis que compõem o observatório. E a gente sempre fala que também é importante o observatório, além dos painéis, ter conteúdo para aquele público-alvo. Os observatórios ele entram bastante na questão da transparência ativa, que é quando o cidadão ele pode ir lá e assim, a gente não precisa fornecer o dado para ele, o dado já está lá e ele consegue, a partir daqueles dados, fazer uma análise. Então a gente, e para os próprios deputados e comissões também, então a gente dá uma transparência maior para os dados, não precisa fazer uma solicitação de dados, o cidadão simplesmente entra no observatório e ele consegue dali obter as informações que ele precisa e fazer as análises que ele precisa. No gabinete, os deputados eles podem entrar lá no painel, podem obter essas informações que já estão lá e também podem pedir novas informações. E assim a gente vai atualizando esses painéis, colocando gráficos novos, informações novas, e eles conseguem obter de forma bem fácil as informações que eles precisam, diferente de ter que olhar dentro de um sistema, por exemplo, e a gente consegue condensar também muitos dados, então a informação fica de uma forma mais simples de visualização. E a fiscalização não é um papel exclusivamente dos parlamentares. A população também pode e deve participar desse processo. A Lei Orgânica do DF garante ao cidadão o direito de acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos. Um canal para chegar aos deputados e ao governo é fazer denúncias, solicitações e pedidos de informação via ouvidoria da CLDF. Hoje o que a gente está fazendo é basicamente recebendo as demandas de diversas áreas. Às vezes vem demanda do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Então o que a gente faz? A gente pega essas demandas e encaminha para as pastas devidas pedindo para que eles façam a resposta. Porque quando ele reclama, por exemplo, de mobilidade, que foi a maior reclamação que nós tivemos aí nos últimos tempos, por incrível que pareça, né? Eu achei até que fosse saúde, mas não é, é mobilidade. Então a gente manda para a Secretaria de Mobilidade, para a ouvidoria de lá, para que eles possam fazer essa resposta ao cidadão. A sociedade é formada por pessoas e grupos com características diferentes. Mas em termos de oportunidade e condições de vida, o Estado deve garantir o mínimo de dignidade e igualdade. É o que costumamos chamar de inclusão social. Esse conceito pautou os trabalhos dos deputados distritais ao longo de 2025. Foram eventos, debates, exposições, projetos de lei, votações e outras iniciativas para contemplar as chamadas minorias. Mulheres, pessoas com deficiência e os idosos, por exemplo, estão incluídos nesse campo. As minorias não são necessariamente grupos pequenos numericamente, mas sim com menor representatividade nos espaços públicos de poder. É o que explica o deputado Max Maciel, vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais. A minoria são grupos da sociedade, segmentos, movimentos, representações que não têm ou não encontram voz dentro da institucionalidade. Eles não estão. E aí minoria, eu não estou falando de quantidade, né? Mas esses públicos minoritários, eles não têm a sua representação política, a sua representação no judiciário, a sua representação nos espaços de decisão do poder. Então a gente chama eles de minoria exatamente porque eles não estão estabelecidos e a gente precisa pensar aí com equidade aí as políticas públicas a fim de que eles possam ocupar esses espaços e deixem de ser as minorias e comecem a fazer valer suas demandas, suas necessidades, ou então a gente ali também parte desse processo de escuta, trazer as pautas deles para dentro do parlamento, que é o nosso caso aqui. As mulheres são um segmento prioritário das ações de inclusão social na CLDF. A própria representatividade feminina entre os parlamentares exemplifica a importância de investir nessa temática. Dos 24 deputados, somente 4 são mulheres: doutora Jane, Deise Amarilho, Jaqueline Silva e Paula Belmonte. Esta última é a titular da Procuradoria Especial da Mulher. Este órgão promoveu a Semana da Mulher em maio de 2025. Além disso, promoveu ao longo do ano o PEN nas Cidades. É o evento itinerante de assistência social que percorreu 5 regiões administrativas, oferecendo serviços públicos.
Outro destaque da pauta feminina em 2025 foi o lançamento do Observatório da Mulher. Essa plataforma online pretende ajudar os deputados e o poder público como um todo a entender a realidade das mulheres no DF e, com isso, aperfeiçoar a aplicação de políticas públicas. A deputada doutora Jane é a presidente da Comissão dos Direitos da Mulher na CLDF. Para ela, a criação de leis precisa estar alinhada com campanhas de combate ao machismo na sociedade. Nós pegamos as leis que foram aprovadas, as nossas, e estou encaminhando, por exemplo, Educa por Elas. Está aí, está vigente. Falei, o que está sendo feito? Fazer um documento, encaminhar para as escolas, dizendo, olha, tem uma lei efetiva, foi aprovada, é nesse sentido. O que a escola tem feito? Então, provocar para que a gente consiga botar essas leis em atuação, para que elas realmente possam produzir seus resultados, seus efeitos, que é o que a gente espera. É mais uma pedrinha, é mais um degrauzinho aí nisso que a gente sonha, que é esse conjunto de ações que tenham por resultado final diminuir a violência e valorizar as mulheres, respeitar as mulheres. 2025 também reforçou o quanto a atual legislatura da CLDF prioriza a inclusão de pessoas com algum tipo de transtorno, deficiência ou que sofrem com doenças raras. Um dos últimos eventos realizados na Câmara Legislativa em 2025 foi o primeiro Fórum de Empregabilidade e das Relações Profissionais Saudáveis para os jovens e adultos autistas. O deputado Eduardo Pedrosa foi autor do evento realizado nos dias 15 e 16 de dezembro. Especialistas, gestores públicos e empresários se reuniram no auditório da CLDF para tratar sobre oportunidades para pessoas com espectro autista no mercado de trabalho. Segundo o IBGE, existem no DF quase 35 mil moradores com o chamado TEA. O que a gente está tentando fazer aqui, promovendo esse fórum, é vendo iniciativas que estão sendo feitas mundo afora, tentando pegar referências positivas, tentando entender como que funciona cada etapa desse processo, tanto a nível de iniciativa privada, como também a nível de próprio governo, como que a gente pode atuar em cada secretaria para estar garantindo empregabilidade para as pessoas com autismo. É uma das maiores dificuldades que a gente sabe que tem hoje, é um dos principais anseios das pessoas com autismo, e merece respeito, merece inclusão, merece oportunidade, assim como todos os outros cidadãos brasileiros. O deputado Robério Negreiros reforça o grupo de parlamentares que trabalham nessa linha. Ele lembrou que os programas sociais do GDF têm cotas específicas para grupos vulneráveis. Nesses próprios programas existem as cotas para as pessoas com vulnerabilidade social. Então, cada programa de 1.500 pessoas, por exemplo, no Renova, em média 100 pessoas vêm dos moradores de rua, vindo pela Secretaria de Desenvolvimento Social para a Secretaria do Trabalho, e você tem também a cota das mulheres com vulnerabilidade, e o da deficiência já existe uma cota por lei, e isso é muito importante, essa atuação do Poder Legislativo em paralelo com o Poder Executivo. E em tempos de aumento da idade média da população, políticas de atenção para os idosos são cada vez mais necessárias. Isso se refletiu ao longo de 2025 através de iniciativas de deputados com perfis ideológicos diferentes. 14 projetos de lei foram apresentados ao longo do ano sobre esse tema. Joaquim Roriz Neto, por exemplo, propôs um programa para incentivar a contratação de pessoas idosas no mercado de trabalho. Hermeto apresentou um projeto para combater a violência patrimonial contra os idosos. Fábio Félix pretende ser autor de uma lei de promoção dos direitos e atenção integral para esse perfil da população. O deputado Chico Vigilante é o procurador da pessoa idosa na CLDF. Esse órgão promoveu a Semana do Idoso no mês de outubro. Brasília é uma cidade que está envelhecendo. Você pega 18% da população que mora no Lago Sul hoje são idosos. E 9% dos moradores da minha querida cidade de Ceilândia são idosos. É preciso que todos nós estejamos efetivamente preocupados em proporcionar meios de bem-estar para essa população que tanto contribuiu para a nossa existência. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.